O estudo da religião nos conduz ao estudo da origem da revelação. Se porventura Deus não se revelasse, a religião seria impossível. Se porventura Deus não se desse a conhecer, o homem não teria tido nenhum conhecimento dele, e por si só jamais chegaria a descobri-lo. Eu sou o professor Herbert Barbosa e quero nesta manhã convidar você a caminhar comigo no nosso sumário da doutrina cristã. E desde já quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui em nosso canal Teologia Pura e Simples aqui no YouTube, e a nos acompanharem nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, e WhatsApp, bem como no Telegram. É uma alegria ter você aqui comigo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus na natureza e a sua revelação nas Escrituras. No nosso vídeo anterior nós falamos sobre a religião. E é verdade que a teologia nos apresenta a doutrina da cognoscibilidade, ou seja, o fato de Deus se fazer conhecido a nós, romper a barreira do desconhecimento, do distanciamento que após a queda foi instaurado, e agora em Cristo nós podemos então conhecer a Deus. A verdade é que Deus decidiu se revelar ao homem. Há muitas religiões, muitas filosofias que não concordam com a perspectiva da revelação de Deus como nós a encontramos nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero dizer para você neste momento que quando nós falamos de revelação, nós falamos da revelação de Deus sobre duas perspectivas. Quando nós tratamos teologicamente e biblicamente, nós temos a revelação geral de Deus e nós temos a revelação específica de Deus. Na revelação geral, Deus se apresenta à criação através dos meios criacionais, das formas nas quais Ele criou o homem. Desta maneira, por meio dos seus feitos, das suas forças, das leis da natureza, na constituição do homem e na operação da mente e nos feitos da experiência e da história. Nós notamos, por exemplo, que Salomão vai dizer em Provérbios que Deus colocou no coração do homem a eternidade, que Deus coloca no homem um senso do que é certo e do que é errado, os sensos plenos, o senso divinitalis, uma perspectiva para que o homem, de maneira natural, ele possa compreender que o que ele está fazendo não é assertivo do ponto de vista bíblico. Dessa feita a criação, o sol, o mar, tudo que nela existe, de certa maneira aponta para um Criador. E eu gostaria de ler para vocês alguns textos nos quais nós podemos basear essa revelação de Deus na criação. Salmo 8, verso 1 diz: O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Salmo 19, verso 1 e 2, que são aqui dois textos clássicos, o Salmo 19 e Romanos 1, 20. No Salmo 19, verso 1 e 2, o texto diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. E em Romanos 1,20 diz: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E em Romanos 2, 14 e 15, o texto diz: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Neste vídeo, irmãos e amigos, nós falamos então sobre a revelação geral de Deus. Deus criou todas as coisas e na sua criação existe o carimbo de Deus. Mas por meio da revelação geral, o ser humano não consegue entender quem é esse Deus, quem é o seu Criador. Por meio da revelação geral, o ser humano não consegue saber quem foi o Criador de todas as coisas. Ele percebe que existe alguém que criou. E isso, ao meu ver, não está apenas no ato após a queda. Quando eu olho para Gênesis, eu percebo desde a criação, ainda no jardim,
Deus colocando uma espécie de revelação geral e uma espécie de revelação especial. Revelação geral, quando o homem está fora daquele jardim do ambiente pactuado pelo qual Deus estabeleceu para ele. E revelação especial, quando o homem está dentro do jardim. Perceba que no Éden o Senhor criou um jardim para que o homem ali estivesse andando segundo aquilo que Deus estabeleceu para ele como pacto, como pressuposto das alianças. Portanto, quando eu olho para o mar, quando eu olho para o firmamento, para as estrelas, para o sol, para a lua, quando eu olho para toda a criação, quando eu olho para dentro de mim, eu percebo como Davi fez. Tu me criaste de tal forma assombrosa demais. Ou seja, eu percebo que existe um Criador, mas por meio da criação eu não consigo discernir claramente quem é o Criador. Fica faltando então aquilo que nós conhecemos como a revelação especial de Deus. Na revelação geral, nós temos a criação, os feitos de Deus, a constituição humana. E na revelação especial de Deus, nós temos a sua lei, os milagres, as formas diretas como Deus falou no Antigo Testamento. E nós temos em síntese o próprio Cristo, que é a revelação final do Senhor, e a própria palavra de Deus que foi dada no Antigo Testamento e encerrada no Novo. Então, de maneira especial, Jesus é o verbo vivo encarnado de Deus, é o profeta, a palavra de Deus andando entre nós. E nós precisávamos que a revelação especial viesse até o nosso encontro, para que pudéssemos saber quem é o nosso Deus, porque como falamos, o pecado, ele nos cegou espiritualmente e ele dificultou a possibilidade de nós olharmos para Deus adequadamente. Por isso que nós informamos que a partir da revelação geral, ninguém consegue ser salvo. Os panteístas, aqueles que são, de certa maneira, voltados para uma religião animista, eles olham para o sol e adoram ao sol, mas a sua adoração está equivocada, porque eles estão cegos como que tateando, buscando alguém, buscando o seu Criador. Apenas com a revelação especial, nós podemos ter os nossos olhos abertos e enxergar claramente quem é o nosso Deus. Eu espero que você tenha aprendido bastante no dia de hoje. E se ainda sobrar alguma dúvida, eu quero dizer para você que eu estou disponível também no WhatsApp e no Telegram. Nós temos um grupo no WhatsApp, no qual nós buscamos responder perguntas e respostas, perguntas que são feitas, produzindo respostas, tá bom? Deus abençoe vocês, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso Sumário da Doutrina Cristã no canal Teologia Pura e Simples.